Aqui, o Papa Francisco conduz a celebração das vésperas da solenidade da conversão de São Paulo, em 2014, concluindo a semana de oração pela unidade cristã. Ele se assenta num trono como se fosse Deus. Que blasfêmia! Como fazer parte disso? Ao unir-se a ele, você reconhece a legitimidade do que ele está fazendo. Exatamente. Agora, vamos ler a respeito do rei de Tiro. O príncipe era o representante do rei. Mas quem será o rei de Tiro? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura. E aí ele menciona as pedras e diz: seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, e tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim cobridor. Eu o coloquei assim. Estavas sobre a montanha sagrada de Deus, e andavas para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Este é Satanás sendo descrito quando ainda era Lúcifer. Ele é o rei de Tiro. E quem é que dá à besta o seu grande poder e autoridade? O dragão. Isso. Temos os dois, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. De igual forma, temos a besta, que é o príncipe, e o rei, que é o dragão, e Satanás. Mesmo sistema. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade se achou em você. Pela multidão das suas negociações... Olha aí de novo. Ele é um negociador. Encheram teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei fora do monte de Deus, profanado. Eu o destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Será que dá para ver, Martin, que Apocalipse 18 é o antitipo destes capítulos de Ezequiel? Com certeza. Não é? E que as consequências serão as mesmas. Destruição total. É quase como se Deus quisesse deixar tudo muito claro. Para isso ele deu o tipo e um antitipo, que é confirmado em Apocalipse. Então, lemos que Babilônia deteriorou-se até o ponto de tornar-se uma casa de demônios. Ela sempre foi casa de demônios. Mas eles foram aumentando. E hoje até os protestantes se uniram, chegando até mesmo ao ponto de sacrificar no altar da iniquidade a linda doutrina da justificação pela fé. Uniram-se a Babilônia. E como resultado, se tornarão casa de demônios. Hoje em dia, Martin, se você quer fazer o que a Bíblia diz, você é rotulado de fundamentalista. Portanto, o papado, uma vez que se afastou da palavra de Deus, vai chamar qualquer um que se apegue à palavra de Deus como fundamentalista. A grande verdade é que fundamentalista era uma palavra boa para um cristão. E hoje virou xingamento. Virou xingamento porque rejeita totalmente aquilo que o papado quer que você faça. Correto. Então eu gostaria de dizer publicamente ao papado que eu sou um fundamentalista, e com muito orgulho, já que creio em cada palavra que procede da boca do Senhor. E eu concordo. Você concorda? Você está encrencado, Martin. Vamos continuar. Só para complementar, agora nós vamos exibir alguns vídeos que foram retirados de uma série de documentários feitos por Chris Lang, cujo nome é Mistificado. É uma série muito boa que em breve vai estar disponível no YouTube. Sim, em breve vai estar disponível no YouTube. É realmente um trabalho muito bem feito. Stephanie é uma fundamentalista, um termo criado pelo protestantismo do início do século XX para descrever cristãos que acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para a humanidade. O Papa João Paulo II tentou finalizar esse termo. Em 1999, ele conclamou um concílio interreligioso de 200 líderes religiosos para condenar os fundamentalistas cristãos. O grupo decidiu o seguinte: os fundamentalistas religiosos que se recusam a acompanhar o movimento global ecumênico devem ser silenciados. O Papa jesuíta Francisco, que diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano II, leva adiante a mesma mensagem. Um grupo fundamentalista, mesmo que não ataque,
é violento. Devemos prestar atenção em cada tipo de fundamentalismo. Na atual situação do mundo, precisamos de uma voz moral, como a do Papa Francisco. O foco na humanidade é algo crítico agora, porque tem muita polarização, muita divisão e conflito no mundo. Nos últimos anos, Francisco tem reunido uma coalizão de líderes representando algumas das maiores e mais poderosas empresas do mundo. De acordo com o comunicado de imprensa, a parceria coloca os membros da coalizão sob a guia moral do Papa. O Papa Francisco apresenta o que parece ser um papado gentil. Afinal, ele diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano II. Teria o papado mudado? Não. O direito à liberdade religiosa não é um suposto direito a errar e tem os seus limites, que são inerentes, de acordo com as exigências do bem comum. Todas essas histórias que vocês ouvem do Papa, dele pegar os seus amigos e colocar no seu carro para bater um papo e conversar, nisso ele não mudou suas manchas. Um leopardo não pode mudar as suas manchas, Martin. Ele ainda é o mesmo. Ele odeia a Bíblia. Assim como as pessoas que se apegam somente a ela. Apenas para deixar bem claro, Roma odeia quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Sim, e caso alguém não acredite que eles odeiam a Bíblia, eles odeiam especialmente uma. Eles odeiam o Textus Receptus. Exato. Eles chamaram a Bíblia, e me refiro à Bíblia King James, uma áspide venenosa. E eles dizem que querem destruí-la. Portanto, Babilônia tornou-se habitação de demônios, refúgio de espíritos imundos e ninho de toda ave detestável e impura. Temos que ver como isso daí progrediu. Babilônia alega que não sofreria perda de filhos. E o Ratzinger, o Papa Bento XVI, foi ele que disse que Roma é a mãe de todas as igrejas e que as filhas devem voltar para ela. Ele não disse que Roma é irmã das igrejas. Segundo ele, o protestantismo deve voltar, assim como todas as outras igrejas que se separaram de Roma. E mesmo lá em Apocalipse, é dito que ela não sofreria perda de filhos. As filhas vão voltar. As igrejas voltariam e se tornariam parte de Babilônia. Vejamos como as igrejas hoje têm se submetido mais uma vez ao poder de Babilônia. E vale lembrar que isso é desde 1844. Sim, refere-se a toda a corrupção que tem entrado nas igrejas desde esse ano. Lembre-se que 1844 foi quando começou o movimento ecumênico. Nós provamos isso no episódio passado. Que também foi o ano em que as 3 mensagens angélicas passaram a ser proclamadas. Correto, porque foi lá que começou. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Wesley Granberg Michelson, secretário-geral da Igreja Reformada da América. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Dr. Clifton Kirkpatrick, o clérigo da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Dr. William J. Shaw, presidente da Convenção Nacional Batista dos Estados Unidos. Sua Santidade, eu apresento o Bispo James Leggett, superintendente-geral da Igreja Internacional Pentecostal Sagrada. Sua Santidade, eu apresento o Dr. Leith Anderson, presidente da Associação Nacional dos Evangélicos. Sua Santidade, eu apresento o Bispo David H. Benko, presidente do Distrito Atlântico da Igreja Luterana, Missouri Synod. Sua Santidade, eu apresento a anciã Bernice King, filha dos líderes pelos direitos civis Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Mark, bispo da Diocese Episcopal de Nova York. Por acaso as filhas não voltaram para a mãe? Uma após a outra. Vamos escutar o que disse Tony Palmer. Ele já morreu, mas representou os protestantes carismáticos e a unificação com Roma,
conforme já dissemos aqui. Esta é a glória. Se você aceita que Cristo está vivendo em mim e a presença de Deus está em mim e está em você, é tudo de que precisamos. Porque Deus resolverá esse negócio de doutrinas quando chegarmos lá em cima. Em 1999, a Igreja Romana Católica e a Igreja Protestante Luterana assinaram um acordo que trouxe um fim ao protesto. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. E o seu? Eu orarei por vocês. Eu preciso das suas orações. Na verdade, vamos todos orar ao Senhor para que Ele nos una a todos. Isto é um milagre. O milagre da união já começou. Vamos lá, ele pediu para orarmos por ele. Oh, Pai, uma vez que não saberíamos orar por ele, a não ser concordar com ele em sua jornada e em seu coração, pela união do corpo de Cristo. Então, Pai, nós agora, de acordo com as Escrituras, como não sabemos orar como devemos, oraremos por ele em espírito. Recebemos o Santo Espírito. Recebemos as orações da fé. Nós recebemos, Senhor, as palavras que não são nossas. Pereke, beratu karalorde, amanak, turi, baluruti, toraki, speledero, tuno maragueiro. Todos estes líderes representam literalmente milhares de pessoas que te amam, que creem que Deus está contigo. E, respondendo o seu pedido, oramos por você e com você, e o fizemos no Espírito. Glória a Deus pelo Senhor. E assim, todos declaramos, todos juntos, abençoado sejas. Eu estou arrepiado aqui. O céu está arrepiado agora. Se tornaram casa de demônios, um ninho de todas as aves impuras e detestáveis. Martin, isso é muito, mas muito sério. Eu não consigo imaginar o céu indiferente a isso. O céu está enojado. E a mensagem tem que percorrer o mundo. Caiu a grande Babilônia e tornou-se casa de demônios, ninho de toda ave imunda e detestável. Sai dela, povo meu, para que não participem de suas pragas, pois os pecados dela chegaram ao céu. Como eles vão conseguir isso, Martin? Você viu que ele falou em línguas? Uma língua que nem o céu ou os anjos entendem. Nem eles entendem. Por outro lado, Jesus fala à mente assim como fala ao coração. E a música terá um papel fundamental, pois lemos assim em Daniel, capítulo 3, verso 5. Quando ouvirem soar a corneta, a flauta, a harpa, o trombone, do xilofone, todo tipo de música, prostrem-se e adorem a imagem dourada que Nabucodonosor, o rei, levantou. Eles ergueram uma imagem à besta, tornaram-se parte de Babilônia. E agora vão utilizar a música para hipnotizar a humanidade e fazê-la acreditar que um espírito imundo seja o Espírito Santo. Exatamente. Elvis Presley costumava ler passagens para sua plateia do livro de Madame Blavatsky, A Voz do Silêncio. É um livro que promove a meditação oriental hindu como passagem para autoconhecimento. Os Beatles praticavam e promoviam a meditação transcendental Maharishi. Enquanto esteve na Índia, John Lennon escreveu para um fã: a meditação transcendental não se opõe a nenhuma religião, pois se baseia nas verdades básicas de todas elas. É o denominador comum, a experiência real de Deus. É conhecido como Vaticano II, ocorrido em Roma, com mais de 2.000 bispos católicos de todo o mundo.
O Vaticano II ajudou a pavimentar o caminho para o diálogo interreligioso, promovendo a unidade entre as religiões do mundo ao compartilhar os tesouros místicos da Igreja Católica, ou seja, suas tradições contemplativas. O termo vida contemplativa foi historicamente conectado a várias ordens monásticas de monges e freiras, cujos estilos de vida foram orientados a práticas ascéticas e práticas contemplativas. Para eles, a oração é uma forma de misticismo. O Vaticano nos pediu para dialogarmos com eles utilizando a nossa meditação e monasticismo orientais, já que seria uma área comum com eles no cristianismo. De acordo com o Vaticano II, eles exerceriam o principal papel de evangelização no mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós agora veremos como o diálogo interreligioso promove virtualmente a mesma visão de mundo da bruxaria. Quem somos nós? A maioria das pessoas não sabem. Nós viemos de Deus. Nosso DNA é divino. O que vocês fazem na contemplação é entrarem no nível debaixo dos seus pensamentos, ao nível da pureza do ser, no nível que chamamos de consciência pura, a mente mística, contemplativa, não dualista. E eu uso essas três palavras intercambiavelmente. Elas têm a mesma coisa. Não são apenas dois. Há uma fusão, na qual você se torna consciente da presença de Deus em você. É uma questão de despertar, de conscientizar-se. Se você está acessando o agora, Deus, o ser, a consciência, seja lá o que for, use a palavra que você quiser. Não importa, não importa, não importa. Richard Rohr é consistente com o livro O Coração Comum, uma revisão de 20 anos dos encontros anuais interreligiosos com budistas, hindus, sufis, muçulmanos, judeus, cristãos e xamãs norte-americanos, nos quais concordam que Deus é muito grande para ser de uma religião. A autoridade espiritual é baseada na experiência interior. A alma de uma pessoa é divina. E de que as escrituras sagradas são apenas respeitadas se nos conduzirem a uma autoridade maior, o autoconhecimento. Estes conceitos sobre Deus e a natureza do homem são idênticos ao da bruxaria, uma forma de xamanismo. Martin? Eles não estão dando ouvidos a doutrinas de demônios? Com certeza. E será apenas o catolicismo ou todas as religiões, até o protestantismo? Todas as religiões, incluindo o protestantismo. Ou melhor, o cristianismo. Veja, você mencionou que eles utilizam a música. Até mesmo a música cristã para implementar isso aí. A música tem um papel muito importante, já que ela nos coloca num estado alterado de consciência. Se você faz isso num cenário de igreja, ou num cassino, que tem aquela música que te coloca num estado alterado de consciência, ou mesmo um shopping center, onde você tem todos os tipos de música tocando e influenciando a sua atividade cognitiva para que você compre muito mais, não é verdade? Sim, é verdade. As pessoas se viciam nisso, se tornam viciadas em shopping. A espiritualidade de Inácio é levada para as igrejas. A espiritualidade de Inácio de Loyola é um pensamento jesuíta que emana de visões demoníacas que o suposto santo Inácio de Loyola teria tido. Veja o que diz este site. Os exercícios espirituais são uma compilação de meditações, orações e práticas contemplativas desenvolvidas por Inácio de Loyola para ajudar as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus. Ou seja, obras. Você passa por fases, utiliza seus sentidos, sua visão, o seu olfato, o seu paladar, o toque. Você se coloca nestas situações. Por exemplo, um cenário bíblico. Você então se torna parte do cenário. Começa a se comunicar com as pessoas ao seu redor na cena. Por exemplo, Maria, José, Paulo, etc. O problema é que essas pessoas já morreram. Portanto, você está, na verdade, falando com demônios e recebendo instrução deles. Isso é muito assustador, porque algumas pessoas, em inocência, podem achar que não estão falando com mortos. Mas é isso que acontece. Mas o pior é que você não precisa estar nesse estado para fazer isso.
Você pode simplesmente sentar e contemplar qual seria a mensagem para você, podendo chegar a uma conclusão que não seja bíblica. E um dos métodos para isso é a repetição. Você tem que repetir as frases, palavras, nomes, até mesmo o nome de Jesus, por exemplo. Eles repetem esse nome vez após vez, mas a Bíblia é muito clara ao dizer que são os pagãos que fazem repetições, já que isso te coloca em um estado alterado de consciência. Pode até mesmo ser perigoso ler um capítulo ou uma porção da Bíblia vez após vez, porque isso pode acontecer. E eles chamam isso de leitura divina. Eles não analisam o que está escrito, mas apenas repetem o texto como se fosse um mantra, vez após vez. Chamam isso de leitura divina, mas é demoníaca. A maneira mais comum de fazer os exercícios hoje é um retiro na vida diária, o que consiste num programa de duração de 1 mês, de orações diárias e encontros com um diretor espiritual. A Bíblia diz que se você dá ouvidos a essas pessoas, ao invés da palavra de Deus, está pecando. Eu não preciso de nenhum diretor espiritual. Eu tenho um diretor espiritual. Se chama Bíblia. Em seu livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren diz que o movimento da formação espiritual tem uma mensagem vital para a igreja e tem chamado o corpo de Cristo a despertar. O pastor da igreja de Saddleback, Lance Witt, escreve a respeito da oração contemplativa ou visualização em seu artigo intitulado Desfrutando da Presença de Deus na Solidão. Somos projetados a desfrutarmos da presença de Deus, mas é mais fácil falar do que fazer. No artigo, Witt utiliza Thomas Merton como exemplo de alguém que conhecia a solidão, mas a solidão de Merton estava conectada à sua simpatia pelo budismo. Merton comparava a oração contemplativa ao uso da droga LSD. É aí que entram as músicas dos Beatles, que, aliás, eram controlados por jesuítas. Tudo isso aí entra. Eles se tornaram casa de demônios. E ao darmos ouvidos a essas músicas contemplativas, nós somos hipnotizados. É por isso que devemos fugir dessas coisas, Martin. Ele termina o seu artigo dizendo: o objetivo do isolamento não é tanto nos desplugarmos do mundo louco, mas sim mudar as frequências. Será que ele quer dizer induzir os ritmos alfas? Para que assim eu possa ouvir ao Pai. Ele escuta demônios, Martin. Esse é o problema. É como você disse antes, num episódio anterior. Se você quer mesmo ouvir a voz de Deus, basta ler a Bíblia em voz alta. Sim, isso mesmo. O que Rick Warren tem a dizer sobre esses assuntos? Vamos ouvi-lo. Eu estou profundamente impressionado com esse novo Papa. Ele é impressionante, de verdade. Em meu livro, as 3 maiores características de um líder são a humildade, integridade e generosidade. E nos primeiros meses da sua liderança, o Papa Francisco nos mostrou simbolicamente o que ele tem feito a vida toda, ok? A humildade dele. Veja, ele paga a sua própria conta de hotel. Ele abre mão de toda aquela pompa e glamour e tudo aquilo que o poder poderia dar a ele. Esse homem passou a vida com os pobres. Eu admiro muito esse homem por causa do trabalho dele com os aidéticos. E a Saddleback tem se envolvido com isso também. Nós nos envolvemos muito em tentar ajudar a remover esse estigma e zerar essa doença dentro de uma década. Claro, nós estamos tentando, mas ele tem muita integridade. E eu amo o fato de que antes dele começar a falar sobre ganância nos negócios, ele fala a respeito da ganância dos bispos, certo? Antes mesmo dele começar a falar da baixa moral do mundo, ele fala sobre a baixa moral da igreja, ok? Vamos limpar a casa antes. E isso é muito legal. Por acaso, esse pastor protestante não está exaltando o Papa? É claro. Eles mostram o Papa lavando os pés dos pobres, não é? Ele está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque ele se julga um outro Cristo na Terra. Afinal, ele se senta num trono branco, não é? Martin, Jesus foi o único que lavou os pés dos discípulos, mas não teve os seus pés lavados. Não havia necessidade de lavar os pés de Jesus, porque não havia pecado nele. E o Papa faz a mesma coisa.
No entanto, a Bíblia diz que devemos lavar os pés uns dos outros. Ele, porém, não tem os seus pés lavados, porque se julga estar no lugar de Cristo, ou seja, o anticristo. Apelo dos profetas, Isaías 48:20. Portanto, fujam da Babilônia, fujam dos caldeus, com voz de cântico declarem, digam o seguinte: proclamem até mesmo aos confins da terra, dizendo, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Este aí é Isaías falando. Isso é antes do cativeiro babilônico. E ele já está alertando para ficar longe de Babilônia. Jeremias 51, verso 6. Fujam do meio da Babilônia. Deus está repetindo a mensagem. Isto sim foi no tempo quando o cativeiro aconteceu, quando Jerusalém caiu. Cada homem livre a sua alma. Não sejam cortados na perversidade dela, pois esse é o tempo da vingança do Senhor, e ele dará a ela a recompensa que merece. Aquele era o tipo. Hoje vivemos o antitipo. Vamos ler estas citações do livro Profetas e Reis. Aqueles cujo espírito Deus levantou, e aqui está citando Esdras 1, verso 5, voltaram debaixo do decreto de Ciro, mas Deus não deixou de pleitear com aqueles que permaneceram voluntariamente na terra do exílio. E, através de muitas maneiras, ele possibilitou a eles também que retornassem. No entanto, um grande número daqueles que falharam em responder ao decreto continuaram a não ser impressionados. Até mesmo quando Zacarias pediu a eles para fugirem de Babilônia, eles não responderam ao convite. Esse tipo é assustador. E eu sinto, Martin, que em nossos dias não será diferente. Depois veio o decreto de morte. Enquanto isso, as condições na Medo-Pérsia estavam mudando rapidamente. Dario Ristapes foi sucedido por Xerxes o Grande. Durante seu reinado, aqueles que não haviam fugido foram obrigados a enfrentar uma terrível crise. Havendo recusado o escape providenciado por Deus, agora tinham que enfrentar a morte face a face, porque houve um decreto de morte. Haverá outro decreto de morte, Martin? Sim. Se você então recusar o chamado como eles, você enfrentará o mesmo problema. Este aqui é um artigo da Review and Herald. Por meio do profeta Zacarias, assim como por sua experiência posterior nos tempos perigosos de Ester e Mordecai, Deus havia claramente alertado seu povo para fugir de Babilônia. Havia chegado o tempo em que era perigoso permanecer mais tempo em meio às influências pagãs. Em vista dessas condições alteradas, os sacerdotes em Babilônia deveriam ter discernido rapidamente o chamado "Quem está ao lado do Senhor?", um chamado especial para que voltassem a Jerusalém. Nós temos um chamado especial para voltar aos caminhos de Deus, a guardar os 10 mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus e ter a mesma fé de Jesus. Apocalipse 18, verso 11. E os mercadores da terra chorarão e murmurarão sobre ela, pois nenhum homem pode comprar de suas mercadorias mais. Não vimos naquele vídeo que o Papa tem um acordo com os mercadores da terra? Que moralidade os mercadores devem seguir? A do Papa? Exato. Verso 12. O comércio de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, e de toda madeira fina, e vasos de marfim, e todo tipo de vasos de madeira preciosa, de bronze, e ferro, e mármore, e canela, e odores, fragrâncias, vinho, óleo, farinha, trigo, animais, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e almas de homens. Ela negocia tudo, não é? Mas o que ela mais negocia são as almas dos homens. Isso é terrível. E eles o fazem literalmente. Tráfico humano. Isso estava escrito em um texto que lemos agora há pouco também. Exato. Voltemos